Você é a razão das nossas vidas, Pai. É por você que nós vivemos, por você que nós nos movemos, em Ti nós existimos. Em Ti, Pai, e por Ti nós estamos aqui. Tu és a razão das nossas vidas, Senhor, o motivo das nossas canções, a razão das nossas risadas, dos nossos risos. Tu és a razão, Pai, e o motivo pelo qual vale a pena viver. E em Ti, Senhor, nós estamos nos movendo, por Ti nós estamos fazendo, vivendo, servindo. E é por você que nós faremos tudo isso até o fim dos nossos dias, Pai. Nós estamos nos gastando e deixando ser gastados, Pai. Vivendo nossos dias, nossas noites e madrugadas por amor a Ti. E nada, Senhor, que nós te demos vai valer mais do que o que o Senhor antes nos deu. Nada, Pai, do que nós venhamos a te dar vale mais do que o que o Senhor primeiro nos deu. Nada vale mais do que o que o Senhor primeiro nos encontrou, nos trouxe, nos proveu. Nada, Pai. E ainda que nós venhamos a dar toda a nossa vida, em todos os nossos dias, ainda seria pouco, em troca da vida que o Senhor comprou em nosso lugar. Em troca da vida que o Senhor um dia nos deu. Um dia nós fomos encontrados por Ti, Pai, e como nós cantamos nessa noite, você é aquele por quem a nossa alma tanto ansiava. Nenhum outro poderia preencher as lacunas do nosso ser. Nenhum outro, Pai, poderia preencher os espaços vazios que haviam dentro de nós. E um dia nós fomos encontrados por Ti. Um dia nós descobrimos o Teu amor. E a nossa vida nunca mais foi a mesma. E que alegria, Pai, poder viver para Ti. Ei, irmão, não espere que saiam palavras da minha boca para que você concorde. Deixa fluir do seu coração. Há uma atmosfera tão favorável nesse lugar, nessa noite. Obrigada pelo Teu cuidado e pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Nós não procuramos em mais nenhum outro lugar, Pai, que não na Tua presença gloriosa. Não procuramos mais em outros lugares aquilo que um dia encontramos no Senhor, e desde então somos supridos todos os dias. Que alegria, Pai, poder viver para Ti. Que alegria, Pai. Você é o dono das nossas vidas. Você é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Resgatador, aquele que nos comprou, nos purificou, nos santificou, nos justificou. E nós estamos nessa noite, nesse lugar, Pai, para Te dizer mais uma vez que vale a pena viver por Ti. Para Te dizer mais uma vez que nós Te amamos, Te adoramos, Te bendizemos, reconhecemos o Senhor. Te agradecemos, Pai, e com nossas vidas engrandecemos o Teu santo nome. Obrigada por esse ambiente tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Obrigada pela Tua unção gloriosa pairando sobre essa casa. Pelo Teu Espírito suave, doce, mas firme e direto conosco. Obrigada pela Tua presença manifesta nesse lugar. Pela nuvem de glória que nós podemos perceber nesse ambiente. Nós Te louvamos, Pai, com entendimento, e Te cultuamos com o nosso ser por inteiro nessa noite. Te amamos com tudo que nós temos, Pai. Com nossos lábios, nossas mãos, nosso coração, nossa adoração é entregue ao Senhor. Faça como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Eis aqui a Tua igreja, pronta para Te dar aquilo que é devido e para receber aquilo que o Senhor deseja entregar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouco se você conseguir.
mais um culto. É o seu melhor culto, amém? Eu devo estar toda borrada. Mas é por uma boa causa. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Onde estão as pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão fazendo aniversário hoje? Nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Você pode estender as suas mãos na direção dos nossos irmãos. Pai amado, aqui estão nossos irmãos tão preciosos, tão queridos, Pai, tão amados por nós e pelo Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada um deles, te louvamos por esse novo ano que o Senhor nos presenteia, Pai, nesse tempo. Nós declaramos sobre eles nesse novo ano que começa, um tempo de maior influência do Teu Espírito, de maior influência deles sobre essa terra. Pai, nós declaramos sobre eles desfrutando todos os dias de suas vidas, de alegria, saúde, paz, de prosperidade, sendo bem-sucedidos em tudo que fizerem, em tudo que colocarem as mãos, prosperando, Pai. Nós queremos declarar os Teus filhos, Pai, desfrutando de tudo que o Senhor tem para proporcioná-los para eles, nesses dias, nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Nós cobrimos a vida deles em oração, celebramos o dom da vida que o Senhor presenteou a cada um deles, declaramos muito mais anos de vida e paz sobre cada um deles, presentes vindos do Senhor, de todas as esferas, de todos os lugares, esperados ou não, é o que nós declaramos sobre eles no nome de Jesus. Você crê assim também? Oh, glória a Deus, um salve de palmas para os nossos aniversariantes. Aleluia. Jesus, que grande bênção. Tem presente da nossa igreja para vocês, né? Que maravilha. Fiquei perdida agora. Oh, glória. Tem Verbo News aí no ponto? Vamos de Verbo News então, por favor. 23 de março, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timão. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Na quarta, começa uma nova matéria do Rema, Como Ser Guiado pelo Espírito, com a professora Samere Andrea. E nesse período as aulas do Rema estarão abertas para visitantes e você é o nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite e faça a sua matrícula e tenha a sua vida completamente transformada. Você está pronto para viver uma experiência que vai transformar a sua vida? Nesta quinta teremos a Quinta Rema, um tempo poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Certamente você não pode perder essa oportunidade. Venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Ah, e não esqueça, essa é a oportunidade perfeita para trazer alguém com você. Então convide o máximo de pessoas que puder e não fique de fora. Atenção mulheres, preparem-se, no sábado, dia 29 de março, acontecerá o Café Rema para Elas, um evento especial para alunas e graduadas do Rema e para você, mulher, que ainda não conhece o Rema. Será um tempo para termos comunhão umas com as outras e sermos edificadas. Os passaportes já estão disponíveis, adquira o seu no balcão de informações. Vem e traz uma amiga com você. Agora eu gostaria de dar um aviso importante a você que é pai ou mãe.
Prezando pela saúde de todas as crianças da nossa igreja e devido ao número crescente de casos de gripe, se o seu filho apresentar sintomas de gripe ou resfriado, tais como coriza, congestão nasal, tosse, dor de garganta ou febre, visando o bem-estar dos demais amiguinhos, pedimos que ele fique em casa e somente após a recuperação ele retorne para cultuar junto com as outras crianças nas salinhas. É a nossa igreja pensando sempre no melhor para você e toda a sua família. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra ou então contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Quando Jesus Ora Através de Você, do autor Charles Capps. Como cristão, você tem um advogado no céu. Jesus é o seu representante. Ele é o elo com o Pai como seu intercessor. Muitas vezes os cristãos oram de uma maneira que limita a ação de Jesus em suas vidas. Quando você aprender a seguir o Espírito em oração, você descobrirá que suas orações serão atendidas de maneira impressionante. Esse livro revela como podemos cooperar com Jesus em seu ministério atual de intercessão. Essas verdades poderosas o ajudarão a orar com mais eficácia por si mesmo e pelos outros. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Muita coisa boa acontecendo, amém, gente? Irmãos, eu quero enfatizar algumas coisas que você já viu aí, não custa nada lembrar. A primeira delas é que nós ainda estamos com as matrículas do Rema abertas, né? Você sabe, as matrículas ficaram abertas durante toda a nossa primeira matéria. Mas nós temos agora uma novidade muito importante que é necessário a gente divulgar aqui. Para você que ainda não se matriculou, para você que sabe de alguém que ainda não se matriculou e que pode ainda vir a fazer a matrícula, nós vamos começar agora na quarta-feira. Amanhã nós temos aula de consagração com o professor Fábio ainda da matéria Fundamentos da Fé. Mas na quarta-feira, no Rema, nós vamos dar início a uma nova matéria, a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. Eu vou estar ensinando essa matéria, que é uma matéria que eu amo demais, é uma das minhas matérias assim de base e que eu creio que vai trazer muita transformação para os nossos alunos e para todos aqueles que vierem nos visitar. Então nós vamos continuar nessa segunda matéria com as matrículas ainda abertas. A matéria vai continuar aberta para visitantes. Então se você conhece alguém que não é ainda matriculado, que deseja conhecer o Rema, ou se você sabe de alguém que tem desejo de saber como é que é quando Deus fala com a gente, como é que Deus dirige a gente, como é que Deus guia as pessoas, essa é a matéria ideal para essas pessoas que têm curiosidade de saber como é que Deus fala na terra. Deus fala na terra? Fala. E fala como? Como é que eu sei que é Deus falando ou não? Pronto, é nessa matéria que a gente vai aprender sobre esse assunto tão importante que vai nos conduzir nas principais decisões da nossa vida e na nossa diária também, em tudo aquilo que a gente realiza. Então, se você sabe de alguém que precisa dessa palavra, ou se você já é até mesmo um graduado, mas que quer aprender mais sobre essa matéria, ainda vai continuar aberto. Aproveita, na quarta-feira a gente vai começar. Se você quiser, ainda dá tempo de você vir. E se você ainda quiser se matricular, matrículas ainda abertas para essa turma de 2025. Depois dessa matéria não vai ter mais tempo para fazer. Realmente, depois dessa a gente fecha as matrículas e só em 2026 para alguém fazer o Rema novamente. Então, se você sabe de alguém, corre, convida essa pessoa para vir para essas próximas aulas. Sameire, e sobre o que mais você precisa avisar ou reforçar? Ainda sobre o Rema, nós ainda estamos no mês de março. Nós sabemos que o mês de março é o mês das mulheres, né? O mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher comemorado. Nós tivemos um evento aqui especial para as mulheres na nossa igreja. E no sábado, no dia 29, já esse sábado que a gente vai ter agora, nós vamos ter também um evento especial em comemoração ao mês da mulher. E ele vai ser realizado pelo Rema para todas as mulheres, tanto da nossa igreja como de fora, para convidadas, para quem é graduada, para quem não é. Esse evento é aberto, é uma forma de a gente homenagear as mulheres, mas também é uma forma de a gente atrair mulheres que desejam aprender mais sobre a palavra, que são sedentas, como a mulher samaritana que a gente viu se encontrando com Jesus no poço, pela qual também nós falamos, ou da qual nós também falamos hoje quando cantamos. Então,
Então nós sabemos que mulheres são sedentas, são sensíveis à voz do Senhor. Nós queremos alcançar essas mulheres e trazê-las para um ambiente onde elas vão ser realmente influenciadas, encorajadas, transformadas completamente pela palavra de Deus. Café Rema para elas. No sábado a gente se encontra aqui. Nós estamos preparando um momento especial. Sameria, é gratuito? Não. Como tudo na vida que é bom tem um custo, mas faz até vergonha eu dizer quanto é aqui no púlpito. Então você vai precisar passar lá, porque é barato demais. Você precisa passar lá na secretaria no fim do culto para você adquirir o seu passaporte. E eu sei que quando você souber o valor, você vai querer comprar o seu e de mais pelo menos umas 2 mulheres por baixo. Você vai querer abençoar também. Então passa lá no fim do culto, adquire o seu e vem com mais alguma amiga, porque eu sei que a sua vida vai ser completamente transformada também. Amém, gente? Vocês estão aqui ainda ou já foi todo mundo para casa? Está todo mundo aqui ainda? Então, falando sobre essas pessoas que precisam conhecer ou que estão conhecendo, eu quero aproveitar e perguntar onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. De repente você está aqui, nunca tinha vindo, e você está vindo hoje, ó, levanta a mão assim bem alta. Tem gente aqui, tem gente lá atrás. Que bênção. Daqui eu vejo vocês bem demais. Mas para que todo mundo possa recebê-los com a devida honra, a devida alegria, vou pedir para que vocês gentilmente fiquem de pé, por gentileza, para que a nossa igreja possa recebê-los. Você que está perto já sabe o que fazer com os nossos visitantes. É uma alegria, uma honra para nós termos vocês aqui. Glória a Deus. Gente, você que está nos visitando, eu quero dizer mais uma vez quão bem-vindo você é aqui no nosso meio. Nós temos uma alegria em recebê-los aqui. Para nós é motivo realmente de honra receber nossos visitantes. Se vocês já congregam em alguma igreja, manda um abraço lá para a liderança espiritual de vocês, para os pastores, enfim. Se você ainda não congrega, venha congregar com a gente. Aqui vai ser um bom lugar para você crescer espiritualmente, se desenvolver, frutificar, florescer debaixo da graça poderosa do Senhor. Para você que nos visita, nós temos uma sala especial preparada para quem vem pela primeira vez, e ela vai acontecer ao fim do culto. Você deve ter recebido uma pulseira, ela vai te dar acesso a essa sala. No fim, ou eu ou quem estiver finalizando o culto vai avisar aqui para você, se dirigir até essa sala. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. A gente só quer que você se sinta amado, acolhido, da maneira como você merece, porque Deus ama você e a gente também. Amém, gente? Então você que nos visita no fim vai para essa sala especial, a nossa sala dos visitantes. Glória a Deus. Vamos para um outro momento especial, importante do nosso culto, da nossa reunião. Vamos para ofertas e dízimos. Você se alegra? Você pode abrir sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 15. No verso 32, Mateus capítulo 15, verso 32, vamos para lá. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então Jesus, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Olha para mim um instante, querido, deixa eu te falar o que a gente consegue aprender nessa passagem tão preciosa, onde Jesus multiplica pães e peixes. A gente vê que Jesus, primeiro de tudo, ele reconhece a necessidade do povo. Ele diz: olha, o que é que eu vou fazer, ou como eu posso fazer para alimentar essa multidão? Eu tenho compaixão, eu não quero despedi-los sem dar a eles algo que eles precisam receber. Jesus, então, ele reconhece quando alguém tem uma necessidade, e ele quer suprir essa necessidade através do seu próprio povo. Jesus não faz brotar pão e peixe. Ele pergunta: o que é que vocês têm aí? Sabe, eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. O que é que você tem aí? Né? Ele pergunta: quantos pães tendes? E eu pergunto para você: quantos pães você tem?
Será que nessa noite você tem aí junto de você o valor equivalente a quantos pães? Quanto você pode ter? Quanto você pode oferecer? Quanto você pode ofertar? Quanto você pode doar para que alguém possa ser alcançado também? Sabe, é interessante, a gente sabe de outras passagens onde também essa história é contada e a gente vê que alguém precisou ceder desses pães e peixes que estavam consigo. E quando nós olhamos para isso, a gente pode trazer para a nossa realidade de hoje e perceber, irmãos, para que pessoas possam ser supridas, é necessário que alguém esteja disposto a dar daquilo que tem. Sabe, eu não sei se você compreende a grandeza, a riqueza do que é participar de um momento como esse da igreja. Porque sabemos que sim, as ofertas e os dízimos, eles visam sustentar a obra de Deus, a igreja de Deus. Mas ele também vem para que possa ser suprida a necessidade de outras pessoas sem que você nem imagine. E a questão é que quem deu aqueles 7 pães e aqueles peixinhos certamente não sabia qual era a finalidade quando deu. E às vezes a gente quer saber qual a finalidade do que a gente dá. Mas se a gente olhar para o contexto, a gente descobre que mesmo não sabendo, quem deu se tornou participante do milagre que Jesus operou. Eu quero que você entenda que ainda que você não saiba exatamente talvez para onde vai ou o que vai ser feito com o seu dinheiro, você precisa ter em mente que aquilo que você entrega ao Senhor tem poder suficiente da parte dele para ser multiplicado. E não somente isso. A Bíblia fala que aquilo que era 7 peixinhos, depois se tornam 7 cestos sobrando depois de uma multidão ter sido alimentada. Isso significa, querido, que aquilo que está com você talvez seja só o seu lanche. Alguns peixinhos, alguns pãezinhos. Mas quando você dispensa isso, quando você doa isso, quando você oferta isso, quando você se desprende de forma generosa daquilo que você possui, isso se torna o alimento, isso se torna o suprimento, a provisão para alguém. Mas você faz parte de um milagre onde não somente alguém é suprido, como também para você existe sobra. Sabe, aquele povo naquele dia conseguiu desfrutar do que Jesus fez, mas ao ponto de eles se fartarem e ainda ter tido sobra. Você está pronto para ter fartura e sobra na sua vida? Sabe, o caminho para você desfrutar de fartura e de sobra é a generosidade. Não tem por onde você receber de fartura e de sobra se você não for antes generoso. Então nessa noite eu quero que você com isso, com essa consciência, com esse entendimento, com essa compreensão sobre esse texto, você consiga desprender-se de algum valor que está com você e você oferte com sabedoria, com entendimento, com alegria, sabendo que aquilo que você dispensa na casa do Senhor, para você pode ser só o equivalente a 7 peixinhos ou a alguns pãezinhos, mas para alguém isso vai ser o suprimento, a provisão e no fim vai ter sobra para todos nós. Amém? Que a gente faça isso com entendimento, com alegria, com sabedoria nessa noite. Separa aí a sua oferta ou o seu dízimo, se você vai devolver dízimo nessa noite. Você pode fazer isso através dos envelopes que estão disponíveis aí nas cadeiras, se você vai fazer em espécie, ou através do Pix que aparece no telão. E lá atrás também nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas, caso você prefira ou precise fazer através de cartão de crédito ou débito. Você só não pode sair daqui dizendo que não teve uma forma de ofertar e participar desse momento santo também. Não importa o que você tem ou qual valor você possui, o que importa é um coração disposto a ofertar generosamente para que o milagre aconteça na vida de alguém também. Amém? Nós vamos fazer com que o milagre se cumpra na vida de alguém, mas vamos desfrutar do milagre da multiplicação em nossas vidas também. Amém? Com esse entendimento, vamos orar juntos. Se você vai fazer através de envelope, levanta bem alto seu envelope. Se você vai fazer por outro meio, levanta suas mãos. Vamos orar juntos. Pai amado, aqui estão as nossas ofertas, os nossos dízimos apresentados ao Senhor. Pai, como naquele dia da multiplicação de pães e peixes, alguém se desprendeu, alguém liberou, Pai, e foi generoso para dar do que tinha. Nós fazemos isso nessa noite. Nós damos daquilo que temos, Pai, sabendo que nas nossas mãos não é suficiente para uma multidão, mas quando nós entregamos ao Senhor, sabemos que o poder opera para a multiplicação, o poder opera para o suprimento, para a provisão acontecer. Pai, nós fazemos isso, consagramos essas ofertas, esses dízimos, esses valores aqui apresentados ao Senhor. Entregamos ao Senhor com alegria, com entendimento, Pai, e sabendo que a multiplicação virá para aqueles que recebem, mas virá também sobre nós que damos, porque melhor coisa é dar do que receber. É que nós fazemos isso nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus a multiplicação acontecendo sobre o teu povo, daqueles que estão liberando nessa noite, sendo generosos nessa noite, colhendo os frutos disso, recebendo os milagres em suas vidas, nas suas finanças, portas abertas, oportunidades que eles não sabiam que existiriam, mas que o Senhor mesmo proveu. É assim que eu oro e declaro no nome de Jesus. Se você crê também, dá um amém bem forte. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu
pudesse ver, eu criei. Antes da porta se abrir, eu bati. E antes de receber, eu pedi. Antes que eu pudesse achar, eu busquei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia. Levante suas mãos. Você pode adorar um pouco mais. Te exaltamos. Diga isso pra Ele. Te exaltamos. Você é exaltado, bendito. Te exaltamos, ó Senhor. Te amamos, te bendizemos nessa noite. Entregamos a você perfeito louvor. Levantamos mãos santas a Ti. Te agradecemos porque você tem cuidado de nós. Você tem nos sustentado, nos firmado. Obrigado porque você é a nossa torre forte, o nosso lugar de segurança, o nosso lugar de tranquilidade, de paz. O Senhor é o nosso pastor. Nada tem nos faltado e nada nos faltará.
Você nos faz deitar em pastos verdejantes e leva-nos para junto das águas de descanso. Você refrigera as nossas almas. Somos gratos a você. Te bendizemos nessa noite. Contemplamos a tua beleza, a tua grandiosidade. Você é maravilhoso. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão e a nossa adoração. Fala conosco por meio da tua palavra. Estamos prontos para receber uma porção da tua unção. E cremos, convictos, que sairemos daqui muito melhor do que entramos. No nome de Jesus. Quem crê diz amém. Graças a Deus. Senta um pouco, queridos. Obrigado. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela e diz assim: essa é uma noite que Deus preparou para mim e para você. Graças a Deus. Que bênção. Hoje nós vamos começar uma nova série de ministrações, uma nova série de mensagens. E essa série se chama Chamado, Sorrisos e Lágrimas. Amém? Eu creio que Deus tem muita coisa para tratar, para falar conosco. Então, as próximas mensagens, ao longo desses dias, nós vamos estar falando sobre esse tema e seremos grandemente abençoados. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi, se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque eu, o teu servo, ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Esse texto é um texto maravilhoso que fala sobre um pouco da história de Samuel, como ele entrou no seu chamado, como a sua trajetória no que diz respeito ao serviço ao Senhor começou. E é muito interessante porque o texto começa dizendo: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eu gosto desse primeiro versículo porque diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. Veja, Deus ainda não tinha trazido clareza para Samuel sobre o chamado dele. Mas, no entanto, ele já servia ao Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que a gente, quando nasce de novo e está inserido no ambiente da igreja, a gente não começa servindo, geralmente, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, é muito provável que alguém comece a sua trajetória no serviço ao Senhor fazendo algo que Deus não o chamou para fazer. Mas é um começo. E a Bíblia diz que Samuel, ele tinha um chamado de Deus, mas ele começou fazendo algo que não era o que Deus havia chamado para fazer.
E a Bíblia diz que ele servia o Senhor perante Eli. Isso me faz lembrar aquilo que lá em Atos, se você quiser abrir comigo para acompanhar, Atos no capítulo 6, no verso 5, diz que os apóstolos, eles separaram alguns homens para fazer um serviço que não era o serviço que eles deveriam estar fazendo. Então Deus fala com eles, eles decidem ali levantar homens cheios do Espírito que pudessem fazer o serviço que eles mesmos, os apóstolos, estavam fazendo. E dentre esses homens estavam Filipe. E é muito interessante porque Filipe começou em Atos 6, 5, como um diácono, servindo às mesas, servindo à igreja. Mas nós vamos ver, alguns anos depois, em Atos, no capítulo 8, no verso 5, que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, a gente vê em Atos capítulo 6, verso 5, Filipe servindo como diácono, servindo no ministério de socorros. Mas aqui em Atos capítulo 8, no verso 5, nós já vemos Filipe, ele servindo no seu chamado ministerial, como um evangelista. Amém? Eu espero que seja uma mensagem divina aí. Deus está mandando aí. Glória a Deus. Então, Samuel, ele começou fazendo, desliga, quebra, gente, joga no chão, quebra. É melhor entrar no reino de Deus sem o celular do que... Amém? Glória a Deus. Posso continuar? Amém? Então nós vemos aqui Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. E é interessante, porque Deus ele não chama pessoas desocupadas. Pode ser que você tenha um chamado em um dos 5 dons ministeriais, mas você ainda não está exercendo esse chamado. Você começou em uma outra área, você está servindo em um outro departamento, você está servindo em alguma área na igreja, e está tudo certo, irmão. É assim mesmo. Esse é o curso, né, sobrenatural, eu não digo natural, mas é o curso sobrenatural. E a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa compreender que Deus, ele nos dá um chamado, nós temos um chamado divino, mas nem sempre nós vamos começar nele. Você está aqui? E a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eu gosto desse perante Eli, porque isso nos mostra, irmãos, que nós sempre vamos servir a alguém. Servimos a Deus, servimos ao Senhor, mas também estaremos servindo a algum homem aqui na terra. Servimos a alguma autoridade, mas também servimos às pessoas. E tem gente que diz assim, não, eu não me submeto a homem nenhum, eu só me submeto a Deus. Esse tipo de pessoa é a pior pessoa que pode existir. Porque como nós vamos nos submeter a Deus que nós não vemos, se nós não conseguimos submeter ao nosso irmão que nós vemos? Então todos nós temos que servir a Deus perante alguém. Não se pode servir a Deus sem estar debaixo de uma autoridade, sem estar debaixo de uma legalidade. Você está aqui? Então o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Isso lembra muito os dias de hoje, né? Os dons não estão cada vez mais raros. Ver as pessoas se impor. Então era um tempo, irmão, onde os dons estavam raros, as visões eram raras. Eu não sei você, mas eu sou de um tempo onde as pessoas na igreja eram tão vidradas com o chamado, se importavam tanto com o chamado, que era muito comum as pessoas ficarem se abordando no final do culto. Ei, qual é o seu chamado? Aí a pessoa ficava, pastor. A pessoa escolhia na hora. Às vezes ela nem sabia qual era o chamado dela. Ela não sabia nem se tinha um chamado nos 5 dons. Mas parecia que, se você não dissesse qual era o seu chamado, você ficava excluído. E eu sou de um tempo que as pessoas se importavam muito com o chamado. E existia um desequilíbrio para o outro lado. Todo mundo queria saber o seu chamado, todo mundo queria estar no seu chamado.
E às vezes a gente tinha que pregar mensagens onde dizer, gente, ó, calma, o chamado não é tudo. Né? Tem outras áreas que são importantes, cuidado, que você fica tão bitolado com o chamado e esquece de dar atenção para outras áreas da sua vida. Nós precisamos ter cuidado com isso. Então a gente precisava ir para um outro lado. Mas nos dias de hoje a gente vive dias tão diferentes que as pessoas não querem mais saber de chamado. As pessoas querem abrir o YouTube, ter uma mensagem lá curta, de 14 minutos, para elas poderem ouvir enquanto elas estão treinando na academia, ou enquanto elas estão no carro. Elas querem uma coisa mastigadinha, pronta, e que seja uma palavra que anime elas, que seja uma palavra que coloque elas para cima, nunca uma palavra que confronte, nunca uma palavra que tire as pessoas da zona de conforto. E quando é ministrado uma palavra na igreja que tira as pessoas da zona de conforto, elas saem do culto com aquela sensação, hoje não foi muito bom. E as pessoas perguntam, como é que foi a palavra hoje? Hoje não foi muito bom não. Porque bom mesmo é quando é uma palavra que anima, que levanta. Mas eu quero dizer para você que toda palavra que é ministrada, ela anima e levanta. Porque a questão não é a palavra, a questão não é o ministro. A questão é quem está recebendo. Aleluia. E quando nós falamos sobre chamado, nós estamos falando sobre a gente sair da nossa zona de conforto. Aleluia. E é muito interessante, irmãos, porque o chamado é uma vocação específica de Deus. E cada um de nós temos um chamado. O chamado está relacionado com um propósito. Você pode ser realizado em todas as áreas da sua vida. Você pode fazer grandes coisas, você pode ter muitas coisas, você pode ser alguém muito rico, muito bem sucedido na área que você trabalha, mas eu quero dizer para você, se você não estiver exercendo o seu chamado e você não souber o seu propósito nessa vida, você nunca vai ser um homem feliz e realizado. Eu vou repetir. Você pode ter sucesso em muitas áreas da sua vida, você pode ser alguém que é considerado bem-sucedido pela sociedade, mas se você não souber o seu chamado, se você não exercer o seu chamado, consequentemente você não saber o seu propósito de vida, porque o chamado, ele está atrelado ao seu propósito. Se você não estiver atuando no seu chamado, irmão, você nunca vai ser alguém feliz e realizado. Então, o chamado, ele está diretamente ligado com o nosso propósito de vida. É por isso que muitos crentes se desviam, se afastam, porque eles não sabem o seu propósito, eles não sabem o seu chamado. E quando nós sabemos o nosso chamado, quando nós entramos no nosso chamado, irmão, é muito difícil um crente que está no chamado se desviar, enfraquecer, esfriar. Porque o chamado está falando sobre a nossa vocação, está falando sobre o nosso propósito de vida. E eu quero dizer para você, você tem um chamado de Deus. Não, você não entendeu? Você tem um chamado de Deus. Todos nós nascemos com um propósito e com um chamado. Veja, Samuel, ele não recebeu o chamado dele aqui, em 1 Samuel capítulo 3, mas ele recebeu o chamado dele em 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Quando a sua mãe intercedia, quando a sua mãe gerava o seu filho em oração. Veja, Ana, sua mãe, a mãe de Samuel, era estéril. Deus, ele gosta mesmo de chamar improváveis. Deus é especialista em improváveis. Talvez você diga, não, o pastor está dizendo que eu tenho um chamado, mas eu não tenho chamado. Eu sou alguém improvável. Eu não sei me comunicar bem, eu não sei falar, eu não penso bem, eu não leio bem, eu sou preguiçoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho estudo. Deus é especialista em chamar improváveis. Foi assim com um pastor de ovelhas, um jovem, um menino, e Deus o ungiu rei. Você está aqui? Veja, Davi, ele não foi chamado por Deus quando Samuel ungiu a ele. Ele foi chamado por Deus no ventre da sua mãe. O chamado nos é dado quando nós ainda nem nascemos. Oh, aleluia.
Deixa eu dizer algo para você. Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus para um propósito. Você tem uma missão específica de Deus, com ferramentas específicas que só você pode ter. Com dons, habilidades específicas. E isso foi dado para você antes mesmo de você nascer. Que coisa maravilhosa. Então a questão não é se você tem um chamado, porque você tem. A questão é você descobrir esse chamado e você entrar nesse chamado. Então Ana, no verso 11, ela faz uma intercessão, uma mulher sofrida, não tinha um filho, vivia sendo comparada, né, naquele tempo para a sociedade, era não ter um filho era algo terrível, era quase uma maldição. E essa mulher crendo, ela busca o Senhor, e ela lá no templo, ela fala, né, lá no lugar onde eles se reuniam, ela diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então veja, Samuel, ele não recebeu o chamado de Deus depois que ele estava ali como uma criança, como um menino, quando Deus fala com ele. Não. O chamado de Samuel vem muito antes. O chamado de Samuel vem antes de nascer. Jeremias capítulo 1, verso 5, diz assim: antes que eu te formasse, Deus falando para o profeta Jeremias, no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Ei, antes de você nascer, Deus já constituiu você um chamado ministerial. Talvez você não tenha consciência disso. Talvez você tenha empurrado com a barriga. Talvez você já tentou em algum momento saber qual é o seu chamado, mas você desistiu. Talvez em algum momento você se empolgou com o chamado, você se alegrou com o chamado, mas à medida que o tempo foi passando, experiências, dificuldades, provações, você foi ficando com o coração um pouco mais endurecido e você acabou deixando isso de lado. Mas eu quero dizer, irmão, saber o nosso chamado é algo essencial para a nossa vida cristã. O autor de Hebreus diz que nós não temos uma caminhada, mas nós temos uma carreira, uma corrida. Essa corrida, essa carreira, ela nos foi proposta. Está falando sobre chamado, querido. Ei, você nunca vai correr a corrida que Deus tem para você, sem você estar no seu chamado. Corrida, está falando de correr rápido, não de andar. Tem muito crente lento. Tem muito crente andando. Deus não te chamou para uma caminhada, Deus te chamou para uma maratona, para uma corrida. E essa corrida, irmão, está falando sobre o seu chamado. Você precisa desejar o chamado, você precisa abraçar o chamado, você precisa amar o chamado. Talvez você esteja servindo em alguma outra área, como nós vimos aqui, Filipe. Aquele homem, ele foi chamado para ser um evangelista. Do ventre da sua mãe, Deus o chamou, Deus o constituiu. Mas ele começou servindo como diácono. E ele serviu com fidelidade, ele serviu com amor. Talvez você tenha um chamado ministerial, irmão, e você está servindo em uma outra área. E você pensa, eu vou ficar aqui para o resto da vida, nunca vou entrar no meu chamado. Não, serve com amor. Agora, ame e abrace o seu chamado. Você está aqui, querido. Uma coisa não impede a outra. Aleluia. Vamos para o verso 3. 1 Samuel, capítulo 3, verso 3. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Diga, chamou. Não, você não entendeu não. Vamos lá, vamos de novo. O Senhor chamou. Diga, chamou. Diga, o Senhor chamou. Diga, o Senhor chamou. Aleluia.
o Senhor chamou o menino. Pode ser que você não seja mais tão menino assim. O Senhor chamou o velho. Você prefere assim? O Senhor chamou o homem. O Senhor chamou a mulher. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou muito velho para esse negócio de chamado. Ei, querido, Abraão foi chamado, entrou no seu chamado aos 75. Moisés entrou aos 80. Noé entrou com 500. Ei, Deus não tem problema com idade. Deus chama meninos. Deus chama pessoas mais velhas. Deus chama adultos. Deus chama adolescentes. Você está aqui? Deus não tem problema com idade. Quem tem problema com idade é a gente. Alô? E aqui a Bíblia está falando, Deus chamou o menino. Aleluia. E quando alguém chama a gente, o que a gente precisa fazer? Quando alguém chama você pelo nome, quando alguém diz, o que você faz? Você precisa atender. Você precisa dar atenção. Você precisa se voltar para quem te chamou. Essa é a atitude que Deus espera de nós. A Bíblia diz que Deus chamou o menino. E como que Deus chamou? Deus chamou pelo nome. Irmão, Deus chama você pelo seu nome. Aleluia. Deus chama você pelo seu nome. Deus conhece você. Deus conhece o seu CPF. Deus sabe o seu endereço. Deus conhece o seu coração. Você não é um desconhecido para Deus. Deus ama você. Você é filho. Você não é um bastardo. Você é um filho legítimo. Deus ama você. E Ele criou você com um propósito. Ele criou você com um chamado. Myles Munroe, ele dizia em um dos seus livros que o lugar onde a gente vê mais chamados em quantidade é no cemitério. Pessoas, irmãos, que tinham chamados grandiosos, brilhantes, poderosos, mas que morreram e não conseguiram entrar nesse chamado. E sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas que não são crentes que têm chamados poderosos. Você sabia disso? Mas o chamado, ele só pode ser ativado depois que a gente nasce de novo. Você já viu aquela pessoa que você conhece e você diz, rapaz, esse cara se convertesse, ele seria um pastor de primeira. Você já viu gente assim? Você já viu aquele pessoal que é envolvido com magia negra, com mediunidade, com espiritismo, que você diz assim, rapaz, se esse cara se convertesse, esse cara tem uma sensibilidade espiritual, esse cara seria um profeta poderoso. Você já viu? Provavelmente essas pessoas têm um chamado. E veja, o chamado fica ali dentro delas. Às vezes adormecido, mas às vezes latente. E a pessoa, por ela não conhecer Jesus, ela vai procurar algum lugar, alguma saída, para que ela possa, de alguma forma, fazer esse chamado vir à tona. Entenda, ela nunca vai exercer o chamado sem Jesus. Porque o chamado só pode ser ativado por Jesus. Jesus concedeu os dons aos homens e Deus é quem estabelece. Você está aqui? Então a pessoa, ela está no mundo, ela não recebeu Jesus, mas ela também tem um chamado. E muitas delas morrem sem conhecer Jesus e o chamado morre junto com ela. Agora deixa eu dizer algo. Tem muito crente que nasce de novo, tendo esse chamado, e também morre com esse chamado junto com ele, sem nunca ter exercido esse chamado. É triste, né? E eu sei que isso não vai acontecer nem comigo, nem com você. Você crê nisso? Mas olha que coisa interessante. Efésios capítulo 4, verso 11, abre aí comigo. Você está aprendendo alguma coisa? Diga, eu tenho um chamado.
poderoso no Senhor. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: e ele mesmo, quem é esse ele mesmo? Jesus. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Ele, Jesus, concedeu os dons aos homens. Esse dom foi concedido para você, por meio de Cristo, quando ele ressuscitou. Não foi na cruz, mas foi na sua ressurreição. A Bíblia diz que o mesmo que desceu é o mesmo que subiu, levando com ele cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E a Bíblia diz que ele concedeu uns para apóstolos, um chamado ministerial, apóstolo. Não está falando dos apóstolos do Cordeiro, né? Os 12 que andavam com Jesus, mas está falando sobre um dom ministerial, apostólico. O apóstolo é aquele que começa a igreja. O apóstolo, ele é comparado, né, os dons ministeriais como a mão. O apóstolo, ele é comparado como esse dedo polegar. Por quê? Porque ele é o que toca nas demais unções, nos demais dedos, né? Cada dedo está falando sobre um ofício ministerial, está falando sobre um dom ministerial. E o apóstolo, ele toca, não é que ele é todos, mas ele toca na unção pastoral, na unção profética, na unção de ensino do mestre e na unção do evangelista. O apóstolo, ele é dotado de dons de poder, ou seja, os dons de curar, o dom da fé e o dom de operação de milagres. Então o apóstolo, ele vai fluir em pelo menos 2 desses 3 dons. O apóstolo, geralmente, ele vai à frente, ele começa uma obra, ele provê liderança. E por ele tocar nas outras unções, é porque não tem ninguém ali no começo, ele vai precisar ser um pouco pastor, ser um pouco mestre, ser um pouco evangelista, ser um pouco profeta. E aí diz que ele deu esse dom, é um dom ministerial, dom do apóstolo. E os apóstolos, Kenneth Hagin diz algo muito interessante, que geralmente o apóstolo, o pastor e o profeta, eles só vão entrar nesse chamado quando eles chegam a um nível alto de maturidade espiritual. Porque você imagina, um apóstolo imaturo, ele pode causar muito dano para uma igreja. Um profeta imaturo pode causar muito dano para uma igreja. E um pastor imaturo pode causar muito dano para uma igreja. Mas ele diz que o último a entrar no seu chamado é o apóstolo. Por quê? Porque geralmente o apóstolo começa com outro ofício. Ele não toca nas outras 4 unções. Então geralmente o apóstolo começa ou como profeta, ou como evangelista, ou como pastor, ou como mestre. Por ele tocar nessas unções, ele pensa que ele é uma daquelas outras unções. Mas depois de um nível de maturidade, vem uma revelação para ele, e ele entra no chamado apostólico. Então, o primeiro dom concedido, os apóstolos. E aí a Bíblia diz, continua, em Efésios capítulo 4, verso 11, profetas. O profeta, ele é comparado no dedo da mão como o dedo indicador. Por quê? Porque é o que aponta, né? O profeta, ele vai fluir nos dons do Espírito, os dons de revelação, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e dons de curar. Então o profeta, ele é dotado, ele tem essas ferramentas com ele. Tem muita gente que pensa assim, eu tive um sonho, pastor. Eu tive um sonho, eu sonhei que vinha um melão gigante, e ele vinha rolando, e eu corria dele, mas ele passava por cima de mim e me esmagava todinho. Aí assim, é o meu chamado profético, né, pastor? Não, irmão, o fato de você ter tido um sonho não quer dizer que você é profeta, não. Qualquer um pode ter um sonho. Pode ser a comida que você comeu no jantar, não desceu bem.
Pode ser um dom profético? Pode ser um sonho profético? Claro que pode, mas pode também não ser. Por que Deus daria para você um sonho que Ele não te dá a revelação? Se Ele te dá um sonho profético, Ele vai te dar a revelação. Você está aqui? Então, cuidado, que tem muita gente que diz assim, eu tive um sonho, sou profeta. Não, irmão, não é assim. O dom ministerial, o chamado de Deus, ele vem com uma forte convicção. Ele sempre é acompanhado de uma forte convicção. Pode ser que você, de alguma forma, pela falta de conhecimento, você não consiga ver essa convicção. Mas essa convicção sempre está aí, dentro de você. E é por isso que a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar o conhecimento, para a gente saber sobre o nosso chamado. Quando nós falamos aqui, gente, faz o rema. Não é porque a gente quer aluno não, irmão, porque a gente já foi aluno também. Eu estudei no Rema, sou graduado no Rema. Quando eu falo para você, olha, como seu pastor, eu aconselho e recomendo, faça o Rema. Porque o Rema é uma bênção para nós. E uma das grandes coisas que a gente aprende no Rema é sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado. Isso faz toda a diferença, querido. Você está aqui? O próximo ofício ministerial, o evangelista. O evangelista é tido como o dedo do meio, né, o dedo médio, porque ele é aquele que vai nos lugares que os outros não alcançam. O evangelista ele está muito ligado, conectado com os perdidos lá fora. Mas cuidado, porque tem muita gente que pensa assim, eu gosto de evangelizar, ou então fulano evangeliza muito, então ele é um evangelista. Não, irmão, o fulano que evangelista muito é um crente que tem vergonha na cara. Hashtag pronto, falei. Porque gostar de evangelizar, ou ter o hábito de evangelizar, é a obrigação de todo crente. Jesus nos deixou só 3 ordenanças principais para a igreja. O batismo, a ceia e o ide. Tem muito crente que já passou pelo batismo, tem muito crente que participa da ceia, mas que negligencia o ide. A Bíblia nos fala que Deus ele nos deu o ministério da reconciliação. E isso é um ministério que todo mundo tem, irmão. Seja pastor, profeta, evangelista, o que quer que seja. Mas para ser um evangelista, os sinais não é gostar de evangelizar. Para ser um evangelista, o sinal é ele se mover também nos dons de poder. Que dons são esses? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver os 9 dons do Espírito listados. E dentre esses 9 dons, 3 é o dom da fé, o dom de operação de milagre e os dons de curar. O evangelista, ele vai precisar se mover em 2 desses 3 dons. Então, se você não se move, se a pessoa diz assim, eu sou evangelista, aí você diz, é mesmo, e os dons do Espírito estão fluindo? Aí, não flui não. Então, provavelmente não é evangelista. Você está aqui? Ixi, pastor, pelo amor de Deus, eu achava a vida toda que eu era evangelista. Então, se você tem uma convicção, busque os dons. Você está aqui? Veja, os dons do Espírito, para quem tem um chamado ministerial nos 5 dons, eles não vêm e vão, irmãos. Existe ali uma ferramenta com esses dons. Lógico, ele é acionado como o Espírito quer. É como o Espírito lhe apraz. É como a Bíblia diz, o Espírito, ele se move como ele quer. E é um dom do Espírito. Mas veja, quem tem um chamado ministerial é equipado com dons do Espírito específicos. Essa mensagem não vai ter muitos likes no YouTube não, mas eu acredito que é uma boa mensagem. Aleluia. O próximo dom, o pastor. O pastor ele é comparado com o dedo anelar, o dedo que a gente coloca a aliança. Porque o pastor ele tem uma aliança com a igreja. Você está aqui? O barco pode afundar, todo mundo sai da igreja. Mas o pastor fica igual aqueles músicos do Titanic. O Titanic afundando e o pastor lá tocando. Porque ele tem uma aliança com a igreja. Ninguém, irmão, ama a igreja como o pastor ama. Tem gente que diz assim, eu tenho um chamado pastoral.
Aí eu digo, você sofre as lutas da igreja, você sofre com as necessidades da igreja, você sofre com os problemas da igreja, porque se você sofrer, aí eu digo, você é um pastor. Porque tem muita gente que tem um plano próprio de poder. Tem muita gente que quer ser pastor. Por quê? Porque tem um nome, o título, né, do pastor. Quer apresentar para os familiares, ó, fulano de tal, eu sou pastor agora, tudo bem? Aí como é seu nome? Meu nome é pastor fulano. Não, irmão. Quando alguém me pergunta, se apresenta para ele, Fábio. E o senhor é o pastor? Eu digo, rapaz, eu sou aqui pedreiro, marceneiro, faxineiro, o que tiver. E também pastor. Porque não se trata de um título, se trata de uma vocação. O ofício ministerial, irmão, é uma vocação. Tem gente já fazendo cartãozinho, né? Aí meu cartão aqui, ó. Eu pego meu cartão, profeta, fulano de tal, evangelista ciclano. Um dia eu fui ministrar numa igreja, aí a pessoa veio, tudo bem, você é o pastor que vai ministrar hoje? Aí eu digo, sim. Aí ele disse, muito prazer, evangelista Carlos. Aí eu, ô, seu evangelista, tudo bem? Você está aqui, querido. Não se trata de cargo, de glamour. O ministério é serviço. Ministério é amor, é renúncia. Ministério é paixão. Ministério é intensidade. É abrir mão dos seus dias de folga. É abrir mão do seu conforto. É ser caluniado. É ser injustiçado. Aleluia. Principalmente o pastor, né? Eu falo muito para a nossa equipe aqui de pastores. Eu digo, olha, a melhor coisa do mundo é ser pastor auxiliar. Porque ele é o gente boa, né? Todo mundo diz, olha aí, o pastor Danilo, rapaz, o pastor Danilo é gente boa demais. Ah, o pastor Dantas, meu Deus. O pastor William, eu amo o pastor William. Todo mundo ama, né? Quando ministra, diz aí, ó, o pastor William ministrando melhor que o pastor Fábio. Né? E quando é o pastor presidente, não, a crítica vem toda para o pastor presidente. Para o pastor auxiliar, não. O pastor auxiliar são os elogios. Aí alguns até dizem, rapaz, quem deveria ser o pastor da igreja mesmo era o pastor Marcelo. Né? Porque ele é tão manso, ele é tão brando. Olha o pastor Fábio, olha o pastor Fábio. Eu prefiro o pastor William, que ele é mais magrinho. O pastor Fábio é muito gordo. Não é assim? Então, ser pastor, irmão, é saber ser pisoteado, julgado, condenado, sem direito à apelação ou defesa. É ser caluniado. E, enquanto isso, orar por quem persegue. Amar quem persegue. Olhar nos olhos de quem está falando mal e dar um sorriso e um abraço. Como Jesus fez. Judas chegou e Judas combinou com a tropa que ia prender Jesus. Disse, é aquele que eu beijar. E Judas chega e dá um beijo na face de Jesus. Jesus, sabendo de tudo, olha para ele e diz assim, o que queres, amigo? Eu acho que foi a passagem mais pastoral de Jesus. E veja, não estou falando que pastor é falso, fingido, não é isso não. Mas o pastor, ele engole sapos e cospe diamantes. Isso é ser pastor. Aleluia. Vamos para o mestre, né? Porque senão a gente vai ficar muito tempo no pastor. Por último, o dedo mínimo. Não se engane, não é porque ele é o menor que ele é o menos importante. Ele é tido como o dedo mínimo, o mestre, porque ele vai em lugares que os outros não conseguem ir. Ele é mais profundo. Ele vai nos lugares onde os outros não conseguem, não vão. O mestre também pode ser um ministério auxiliar. Alguém pode ser um profeta mestre,
Alguém pode ser um apóstolo mestre, alguém pode ser um pastor mestre. O evangelista mestre é muito raro, mas pode ser também, mas é muito raro, porque geralmente o evangelista, ele é um pregador, porque existem pregadores e mestres. Então alguém pode ser um profeta pregador ou um profeta mestre, alguém pode ser um apóstolo pregador ou um apóstolo mestre, alguém pode ser um pastor pregador ou, que é mais raro, ou um pastor mestre. Geralmente os pastores, eles são pastores e mestres. Mas tem aqueles que são mestres puro sangue. Eles têm o ofício do mestre. A função do mestre é ensinar. A função do mestre é esmiuçar a palavra de Deus, trazer a clareza para as pessoas sobre a palavra, deixar a palavra simples. Né? Tem muita gente que pensa que o mestre é aquele que fala palavras muito rebuscadas e ninguém entende, ou é aquele que fala assim, bem lento, dá sono. Eita, é o mestre hoje que vai ministrar, meu Deus. Ele fala, amém, queridos, graça e paz. Vamos abrir agora no texto de Isaías, e nós vamos agora falar. E as pessoas criam esse rótulo, que o mestre é aquele que fala e dá sono. O profeta é aquele do mover. O evangelista só fala para a gente ir pregar lá fora e fazer evangelismo. O apóstolo é aquele que dá lapada no povo, porque a igreja precisa crescer. São rótulos, a gente precisa ter cuidado com isso. Amém? O pastor é aquele bonzinho, né? O pastor, olha que coisa interessante, as pessoas botam rótulos, né? O pastor tem que ser aquele que visita e aconselha. A Bíblia não diz em nenhum momento, ó pastores, visitai, pois, e aconselhai, pois, o rebanho de Deus. 1 Pedro capítulo 5 diz, pastores, pastoreai o rebanho de Deus, não por tristeza, nem por sorte da ganância, nem como dominadores, mas sendo exemplo para o rebanho. A forma que o pastor deve pastorear, sabe como é? Sendo exemplo. Então não cobra do pastor porque ele tem que te visitar. O pastor tem que me visitar porque eu sou dizimista. Irmão, você não está pagando para ter um serviço na igreja, não. O pastor tem que me atender. Ele tem que me visitar. Não, irmão. Então vamos tirar esses rótulos. Aí tem gente que diz que o profeta não se dá bem com o mestre. Outro rótulo, que bobagem. O evangelista, ele não pode pastorear uma igreja por um tempo. Quem foi que disse isso? Então são rótulos que a gente vai criando. E a gente precisa ter o cuidado. Estamos falando do chamado de Deus, estamos falando de uma vocação de Deus. O pastor, a marca do pastor é o governo. E tem muita gente que se diz pastor, mas não governa bem nem a própria casa. Aleluia. Agora deixa eu dizer algo para você. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, Paulo fala sobre as qualificações para as pessoas que têm chamado ministerial. Irmão, você ter um chamado não significa que você está apto para exercer esse chamado. Eu vou repetir. Você ter um chamado é uma coisa. Você entrar no chamado é outra coisa. Você precisa ter maturidade. Dwight Moody, ele dizia que são necessários 10 anos para se formar um pastor. 10 anos. E tem gente que se converte e com 6 meses já diz, eu tenho um chamado, eu sou pastor, eu já quero pastorear. Eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Glória a Deus. A Bíblia fala que o que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Irmão, almejar o ministério é uma excelente obra. Querer dar aula no Rema é excelente obra. Querer ministrar no púlpito é excelente. Isso não é algo ruim, não. Porque tem gente que, às vezes, as pessoas, no intuito de quererem ensinar, vão para um outro extremo e trazem uma ideia para as pessoas de que
a pessoa querer ministrar a palavra é algo ruim, é semelhante a soberba, orgulho. Não. Excelente obra é a gente almejar o ministério. Agora, a gente precisa crescer e ter um nível de maturidade aceitável. Por que eu falo um nível de maturidade? Porque ninguém vai estar maduro o suficiente. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Mas existe um nível, irmão, aceitável para a gente poder entrar no ministério, no chamado. Eu não vou ter tempo de abrir aqui, mas em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 28, fala sobre outros dons. Esses são 5 dons ministeriais concedidos por Jesus. Mas em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 28, diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja. Veja, Efésios capítulo 4 diz que Jesus concedeu os dons, mas aqui em 1 Coríntios 12, 28, Paulo fala que Deus estabeleceu. Jesus concede. Você nasce com o dom, nasce com o chamado, mas é Deus quem estabelece. O que significa isso? Você nasceu com dom, mas no momento que você nasceu de novo, aquele dom, ele começa a ser ativado dentro de você, e à medida que você vai conhecendo sobre o Senhor, amadurecendo como crente, como pessoa, aí Deus vai estabelecer você. Jesus concedeu o dom para você. Você nasceu com um dom. No ventre da sua mãe, esse dom foi concedido para você. O propósito e o chamado. Mas você só vai entrar nesse chamado depois que você nascer de novo e que você chegar a um nível aceitável de maturidade. Aí Deus vai estabelecer você. Jesus concedeu o dom, mas é Deus quem estabelece. E aqui a Bíblia está dizendo, a uns estabeleceu Deus na igreja. Veja, não é o pastor quem estabelece, mas é Deus. Diga, não é o pastor quem estabelece. Diga, é Deus. Aí diz, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Aí as pessoas pensam assim, está vendo? O apóstolo é o mais importante. Está vendo? Olha aí. Primeiro estabeleceu os apóstolos. Depois, em segundo, é o profeta. Então, no ranking aí, o apóstolo é o primeiro, o profeta é o segundo, e em terceiro lugar, os mestres. Aí o cara diz, rapaz, eu sou mestre. Terceiro tá bom, eu estou no pódio, né? Eu subo no pódio. Né? Não, Deus não está falando sobre uma ordem de hierarquia, mas Ele está falando sobre uma ordem cronológica. Quando a igreja nasceu, não tinha ninguém, então primeiro teve que ser os apóstolos. Não tinham os dons ministeriais. A igreja nasceu, Jesus foi ressuscitado, deixou a igreja aos cuidados dos seus 12 apóstolos. Então não tinha ninguém, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos. Depois começaram a surgir os profetas. Ele está falando de uma ordem cronológica, onde os dons foram se estabelecendo na igreja. Aí em terceiro vieram os mestres, para começar a ensinar o povo. Depois operadores de milagres, depois dons de curar. Quem é operadores de milagres e dons de curar? Os evangelistas. Lembra de Filipe? Eles eram chamados de operadores de milagres e dons de curar. Então, se você acha que você é um evangelista, você tem que atentar para essas duas palavrinhas. Operadores de milagres e dons de curar. E não a pessoa que vai evangelizar na rua. A pessoa que vai evangelizar na rua, qualquer um deve evangelizar na rua. Você está aqui, querido? E aí ele continua, e ele diz, socorros. Quem são socorros? Socorros, se a gente comparar com a mão ministerial, os dedos são 5 dons, mas a palma da mão que sustenta os dedos são socorros. Quem são socorros? Diáconos, louvor, as crianças, amadores, trânsito, comunicação, as mídias, o som, conselheiros, socorros. Socorros, irmãos, é a sustentação.
Não haveria culto se não tivesse alguém para ajeitar as cadeiras, ligar os ar-condicionados, limpar a igreja, limpar os banheiros, fazer a música, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos carros, estar com os adolescentes, servindo em alguma coisa. Socorros. Esse é o dom de socorros. E todo mundo começa por socorros. Alô? Aleluia. E que bênção. E socorros não é menor do que os 5 dons. São dons diferentes. São dons diferentes. Todos nós estamos servindo. E é possível que alguém tenha um chamado nos 5 dons, e é possível que outros tenham chamado de socorros. Socorros é um dom, irmão, é um chamado. Você já viu aquela pessoa que é um diácono, que você diz, rapaz, esse cara, ele nasceu para ser diácono. Essa pessoa nasceu para ser ministra de louvor, para tocar, para cantar. Ele tem um dom sobrenatural. É um dom sobrenatural, é uma vocação sobrenatural. Eu, por exemplo, comecei no louvor. Eu comecei no som. Acho que é por isso que os meninos do som sofrem tanto na minha mão. Depois eu fui para o louvor, servi durante muitos anos no louvor. Depois fui servir nos jovens, também servi muitos anos nos jovens. Depois servi no Rema. E aí, nesse período, eu descobri o meu chamado. E aí eu abracei o chamado, entrei no chamado. Agora veja, eu não esperei o pastor me reconhecer, o meu líder me reconhecer. Eu busquei o conhecimento. Alô? Aí ele continua, governos. Quem é governos? O pastor. Quando ele fala governos aqui, ele está falando sobre pastor. Veja, não está falando sobre aquele que fala manso, aquele que é bonzinho, aquele que é o legal, gente boa da igreja, aquele que visita, aquele que apoia, aquele que cuida, porque as pessoas dizem assim, não, o pastor é o que cuida. É verdade, irmão, o pastor ele tem que cuidar também, faz parte, Mas a grande exigência, a grande característica do pastor é governos. Então diz, governos, o pastor. Depois ele fala variedade de línguas. Ele não está falando sobre as pessoas que oram em línguas. Está falando sobre um dom ministerial de variedade de línguas. E aí ele continua. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Os melhores dons. Essa procura, esse buscar com zelo, não está dizendo que você vai procurar o dom que você quer. Mas está dizendo sobre você procurar o dom que você tem. Porque você já tem um dom. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Aleluia. Volta comigo lá para 1 Samuel capítulo 3. Eu já estou encerrando. Senão o pastor não me chama mais para pregar. 1 Samuel, capítulo 3, verso 6, vamos lá. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Tem muita gente que, quando começa a descobrir sobre o chamado, porque veja, Deus chamou Samuel, ele ouviu o chamado, mas ele pensava que era Eli. Tem muita gente que pensa, quando começa a descobrir sobre o chamado, pensa que o chamado, quem vai destravar o chamado, é o pastor, é o líder. E aí ele vai para o líder e bota a responsabilidade para o líder, como Samuel fez. Ei, você me chamou, tu me chamaste. Mas quem chamou não foi Samuel, quem chamou não foi Eli. Quem chamou foi Deus. Então veja, não cobre do pastor porque ele não está te dando oportunidade. Você está aqui? Talvez se as oportunidades não chegaram, é porque você não está maduro o suficiente ainda.
É verdade que o pastor, ele tem uma habilidade sobrenatural sobre a vida dele para descobrir pessoas, para levantar pessoas. Mas às vezes a gente se julga que está pronto, que está bem, mas que na verdade a gente não está. Então é necessário a gente buscar maturidade. E é interessante porque diz assim, ó, no verso 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele correu para o líder, colocando a responsabilidade do líder, para que o líder pudesse se responsabilizar pelo chamado. Mas a Bíblia diz que ele ainda não conhecia o Senhor. Sabe, irmãos, o nosso grande desafio não é a gente entrar no chamado de qualquer forma, mas a gente conhecer o Senhor. Porque à medida que a gente conhece o Senhor, a gente vai galgando novos níveis de maturidade com Ele. Está falando sobre comunhão, está falando sobre conhecimento da palavra, está falando sobre maturidade. Então, ao invés de você buscar incessantemente o querer ser visto por causa do chamado, querer ser reconhecido por causa do chamado, busca conhecer o Senhor. Porque a gente querer saber o chamado, a gente querer entrar no chamado, é lícito. É bom. E é isso que eu quero estimular você nessa noite. Sobre você não se perder numa letargia. Sobre você não ser lento em relação ao seu chamado. Mas eu também quero mostrar para você uma outra ótica. Sobre você julgar as suas motivações com relação ao chamado. Para que você não vá para um caminho onde você, na verdade, ao invés de ter uma intenção pura de servir a Deus com o seu chamado, de servir as pessoas com o seu chamado, você queira simplesmente ser visto, ser aprovado pelos homens, por causa de uma baixa autoestima. Porque talvez você não foi bem realizado na vida secular, na sua profissão, você não teve um reconhecimento, você não estudou, você não buscou, e talvez você tenha uma certa frustração, e você coloque toda a sua expectativa agora no chamado ministerial, porque na igreja você é reconhecido. Cuidado, irmão, para essas coisas não pegarem no seu coração. Eu conheço muita gente que quer pastorear a igreja, que quer ministrar, que quer pregar, simplesmente para ser visto, para ser aprovado. E sabe de uma coisa? Algumas delas vão pela sua própria força e até conseguem isso. Mas o fim, irmão, é trágico. Não tem consistência. Por que a gente vê pastores com 50 anos de ministério, 40 anos de ministério, e a gente vê outros que com 2 anos fechou a igreja? Por causa das motivações. Talvez por causa do chamado. Tem gente que Deus não chamou para ser pastor. Deus chamou com outro ofício. Mas a pessoa quer ser um pastor. Ela quer ser um líder. E tem gente que Deus chamou para ser pastor, ser um líder. Mas não quer, foge. Aleluia. Acho que vai ter pelo menos uns 2 likes, tomara, lá no YouTube. Aleluia. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Irmão, tem pessoas que são teimosas, que Deus já falou uma, Deus já falou 2, Deus já falou 3 vezes, mas fica numa letargia, fica numa preguiça, não desperta. Pode ser que tenha alguma pessoa aqui que hoje seja a 3ª vez que Deus está falando sobre esse mesmo tema, sobre o chamado. Aleluia. Está na hora de despertar. Está na hora de se posicionar na palavra. Aleluia. Vamos continuar. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. É muito interessante porque a relação que Samuel tem com o seu líder. Veja, ele ouviu o chamado, ele descobriu sobre o chamado, e ele foi buscar o conhecimento. Samuel não conhecia o Senhor. Então quem era a pessoa mais próxima dele? Quem ele achou que estava chamando ele? Eli, o seu pastor. Veja, não é o pastor quem vai chamar você, mas o seu chamado passa pelo seu pastor. Aleluia. Não é prudente descobrir o chamado e dizer assim, não, eu vou ficar aqui na minha, se o pastor, né? Se ele não me der a oportunidade, então eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar. Não, irmão, você precisa estar conectado com a sua liderança. E conexão não é dizer, oi pastor, graça e paz, não, é conexão. É algo espiritual, é um relacionamento. É orar pelo pastor, orar pelo líder. E eu estou muito à vontade para falar isso, porque eu não estou cobrando isso de você, entenda? Eu estou ensinando algo. Mas eu estou falando sobre uma conexão. Eu estou falando sobre você desenvolver um relacionamento, sobre você sentar à mesa, sobre você buscar oportunidades. Tem gente assim, não, eu estou esperando a oportunidade. Oportunidade a gente não espera, oportunidade a gente cria. Eu também não estou falando para você ficar me ligando todo dia, toda hora, me perturbando onde eu vou. Estou lá no supermercado, aí você chega atrás, quase um stalker. Eu vou na farmácia, aí você chega de repente, oi pastor, estou aqui. A nossa conexão, o relacionamento, que eu tenho um chamado. Aí de repente eu acordo, você está do lado da minha cama. Oi pastor, tudo bem? Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando, irmão, sobre você ter um coração aberto, sobre você se conectar. Você está aqui? Porque o seu chamado passa pela sua liderança. Porque tem coisas que você não sabe, tem experiências que você não viveu. É muito interessante porque Eli era velho, já estava cego, ele já estava sem visão, irmão. Fala sobre visão física, mas também fala sobre visão espiritual. Ele estava já com o ministério no seu finalmente. Mas, no entanto, Samuel tinha uma consideração por ele. Então não se trata de se o seu pastor é bom, se o seu pastor é ruim, se o seu pastor é feio, se o seu pastor é bonito, se ele fala muito bem, se ele não fala muito bem, se ele prega o que você gosta, se ele prega o que você não gosta. Não se trata dele, se trata de você. Veja, não se tratava de Eli. Eli não era o cara mais eloquente, ele não era um grande exemplo de ministro, ele não estava no auge do seu ministério. Mas Samuel o considerava, a ponto dele achar, é ele quem está me chamando. Em outras palavras, Samuel, rapaz, então o que está acontecendo? Se não é você que está me chamando, quem é? Aí Eli, com a experiência, mesmo não estando no auge, a unção estava sobre ele. A sabedoria estava sobre ele. E aí ele diz, olha, é o Senhor. Da próxima vez, olha que conselho sábio. Volta a se deitar. Volta a fazer o que você estava fazendo. Se a voz vier de novo, você vai dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. O teu servo te ouve. Veja, foram instruções que foram decisivas. Sem isso, Samuel nunca tinha entrado no chamado dele. Sem essa instrução de Eli, Samuel ia pensar que era coisa da cabeça dele, que ele estava ficando doido. Mas foi a liderança dele. Isso mostra que a gente precisa estar conectado com a nossa liderança. E a conexão, irmão, é no coração, sabe? Tem gente que, eu estou conectado. Se eu perguntasse assim, gente, quem aqui é leal à sua liderança? Todo mundo levanta a mão. Aí agora deixa eu perguntar. Ó, até a irmã levantou ali. Ó. Agora se eu perguntar aqui, quem aqui é desleal à liderança? Quem aqui fala mal do líder, do pastor? Quem aqui fala mal? Levanta aí. Oh, glória a Deus. Agora fica de pé, quem fala mal? Muito bem. Se apresenta logo, senão Deus revela. Ninguém. Porque todos nós nos julgamos ser leais. E todos nós somos leais até que aconteça algo que nos tire da zona de conforto. Até que o dia que o pastor chega e confronta. O dia que o pastor diz, isso aí que você está fazendo está errado. O dia que o pastor diz, você só vai poder fazer isso aqui se você falar comigo antes.
No dia que o pastor coloca limites, no dia que o pastor confronta, no dia que o pastor corrige, a lealdade ali, meu irmão, se acaba. Mas deveria ser o contrário. Porque a Bíblia diz que leais são as feridas feitas pelo que ama. Aleluia. Mas todos nós nos julgamos ser leais. Todos nós. Até que alguém pise no nosso pé. E às vezes a gente está assim, lá nos bastidores, lá na Copa. Mulher, tu viu isso aí? Rapaz, o pastor agora decretou que a gente vai ter que fazer tal coisa. Esse comentário crítico é um ato de deslealdade. Você está sendo desleal. Mas aí se pergunta, e aí, quem é que é leal? Aí a pessoa que critica nos bastidores, que faz comentários tóxicos, e veja, eu não estou soltando piadinha para ninguém, eu nem sei, se fazem, o problema é de quem faz. Mas eu estou ensinando um princípio, falando sobre chamado. Quem faz comentários ácidos, tóxicos nos bastidores, está sendo desleal. Mas quando pergunta sobre lealdade, amém, eu amo esse tema, lealdade. Até prega sobre lealdade. Mas a Bíblia diz que o amor deve ser sem hipocrisia. Aleluia. Irmãos, o ministério é para pessoas resolvidas. Quem tem pendências emocionais, quem está apegado ainda a coisas do passado, deveria entregar o ministério. O ministério é para pessoas resolvidas. É por isso que a gente vê um monte de escândalo por aí. É pastor preso, é pastor não sei o quê, é ministro não sei o quê das contas. Escândalo. E Jesus disse, ai daqueles por quem vierem os escândalos. Era melhor amarrar o pescoço no moinho. É preciso ter cuidado. Você está aqui? Eu já disse aqui para os nossos pastores, os nossos ministros, eu digo para eles sempre, cuidado. Eu não quero ter que pegar você, ter que ir lá você na cadeia, visitar você lá não. Eu nem conheço você, jogo você lá, ainda digo para o policial, rapaz, ainda dá um corretivo. Eu digo para os nossos pastores, olha, eu não quero nenhum dos nossos pastores envolvidos em escândalos. E eles são muito bem ensinados. Se fizerem, não foi falta de ensino, foi por sem vergonhice. Porque são bem ensinados, bem treinados, bem instruídos. Graças a Deus até agora, e nem vai acontecer em nome de Jesus. Então, existem homens sérios, irmãos. E você está numa igreja séria, com homens sérios. Esse ministério é sério. Erramos. Vamos errar? Vamos. Vamos ter dificuldades em algum momento? Vamos. Mas nós somos sérios. Nós levamos a palavra de Deus a sério. Levamos o ministério a sério. Levamos o chamado a sério. Chamado é renúncia. 1908, um homem chamado John D. Lake, um grande evangelista, Deus falou com ele para ele abandonar tudo. Ele tinha um emprego que ele ganhava muito bem, 6 filhos, a sua esposa e mais alguns membros da sua equipe ministerial. Deus falou, larga tudo que você tem lá nos Estados Unidos e vá para a África do Sul. E Deus não disse mais nada, só isso. Larga tudo que você tem e vá para a África do Sul. Irmão, aquele homem vendeu tudo, largou tudo que ele tinha. E ele embarcou no navio, uma viagem de 2 meses. Ele tinha que ir para um lugar, tinha que ir para outro lugar, tinha que ir para outro lugar, para de lá desembarcar no porto da África do Sul. E ele não sabia de nada, ele nunca tinha ido na África do Sul, não conhecia ninguém lá, não sabia onde ia morar, nada. E Deus falou com uma mulher que era muito rica, lá na África do Sul, e disse assim, vai tal dia para o porto, porque está vindo um homem com sua família, e ele vai vir com 6 filhos e mais algumas pessoas, e você vai dar uma das suas casas que você tem, você vai dar para ele morar com a sua família e a sua equipe ministerial. A mulher foi no mesmo dia que Deus havia falado. Deus disse a data certa. Irmão, não venha me dizer que Deus não existe, não venha me dizer que milagre não existe, sabe?
Não venha me dizer que chamado é uma coisa secundária na vida de um crente. E quando chegou lá, ela saiu perguntando o navio. Deus falou para ela qual seria o navio desembarcando e as pessoas descendo. E ela perguntava: você é missionário? Aí a pessoa: não. Você é missionário? Um diz: sou. Aí diz: quantos filhos você tem? Aí diz: 2. Aí: não é você. Você é missionário? Não. Você é missionário? Não, sou. Quantos filhos você tem? Então, até que chegou um que ela falou assim: você é missionário? Ele disse: sou. Quantos filhos você tem? 6. Tem mais alguém com você? Ele disse: tem. Ele disse: é você. Deus falou comigo que você viria hoje, nesse navio, nesse dia, nessa data, com essas pessoas. Ele disse para eu dar para você a minha casa. E aquela família morou lá. John D. Lake morou por 10 anos naquele lugar, promoveu um grande avivamento, formou mais de 500 pastores, começou mais de 1000 igrejas, um grande avivamento naquele lugar, irmão. Durante 10 anos, a África do Sul teve sua história mudada por causa do chamado de alguém, por causa de alguém que abraçou o chamado, por causa de alguém que acreditou no chamado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um chamado grandioso para você, Deus tem um chamado grandioso na sua vida, são coisas grandes. Irmão, Deus não tem chamado pequeno para ninguém, Deus tem um chamado grande para você. Tem pessoas que eu não vou alcançar, mas que você vai alcançar, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua rua, eu não sei, mas são pessoas que eu não vou conseguir alcançar, mas que Deus levantou você com o seu chamado, com o seu dom, com as suas ferramentas, com as suas habilidades específicas para alcançar essas pessoas. Para, irmão, de ficar aí parado, paralisado, de achar que igreja é só a gente vir, cultuar e está tudo bem. É muito bom isso, mas Deus tem algo maior para você. Deus te chamou para mudar uma sociedade. Deus te chamou para impactar uma cidade, irmão. John Wesley disse: olha, me dê 100 homens que não temam nada, a não ser o Senhor, e que sejam cheios do Espírito Santo, e eu ganharei o mundo. Sabe, ele disse que 100 homens ele ganharia o mundo. Nós temos muito mais de 100 pessoas aqui. Podemos ganhar Teresina para o Senhor. Chega, acabou esse tempo. Teresina não é mais a capital menos evangelizada do Brasil, não. Aqui é terra do fogo do Espírito. É terra de uma geração que ama o Senhor, que ama o chamado, que abraça o chamado. Samuel abraçou o chamado daquele dia em diante, irmão, e se tornou um dos maiores profetas naquele tempo. Samuel ungiu 2 reis. Eu não sei se você sabe, irmão. Eu não sei se você sabe, mas alguém ungir um rei é alguém muito importante. Sabe, o rei Saul, desesperado, sempre que ele tinha algum problema, ele recorria para quem ele considerava mais importante do que ele. Quem é mais importante do que um rei numa nação? Mas o homem que aconselhava o rei era Samuel. Sabe de uma coisa? Deus tem um chamado tão grandioso, tão poderoso na sua vida, que você vai influenciar pessoas grandes nessa cidade. Sabe, eu declaro em nome de Jesus, você despertando para o chamado, eu declaro os dons estando tão vivos, tão fortes dentro de você, que as pessoas influentes dessa cidade, as pessoas grandes dessa cidade, vão te procurar para ter aconselhamento com você. Seu telefone vai tocar e vai ser um áudio, vai ser um deputado, vai ser um vereador, talvez o prefeito, talvez o governador, talvez um grande empresário. E vão ligar e vão dizer: eu preciso de um conselho seu, eu preciso de uma palavra sábia sua. Não importa o seu chamado, irmão, Deus chamou você para fazer a diferença nessa terra. Aleluia! Deus chamou você para pregar nos presídios, Deus chamou você para pregar na rua. John Wesley, no século XVIII, ele acabou não tendo oportunidade nas igrejas. Os pastores não davam oportunidade para ele. Sabe o que ele fez? Eu vou pregar na rua. Ele acordava às 5 horas da manhã, ia para a praça, se colocava em cima de um banquinho de madeira, de uma caixa de madeira, e começava a pregar. Deus tem um plano na sua vida, Deus quer salvar você, Deus tem um plano grandioso, salvador para você, e as pessoas se convertiam aos montes. Um avivamento foi causado por alguém que tinha convicção do seu chamado. Quem tem convicção do chamado, irmão, não fica preso em 4 paredes.
Quem tem convicção do chamado não fica preso por limitações. Não, Deus chamou você para fazer a diferença nessa terra. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o chamado muitas vezes vai requerer de você. Eu sei que o chamado muitas vezes vai requerer renúncia sua. Eu sei que muitas vezes você vai se ver em lágrimas por causa do seu chamado. Mas eu sei também, irmão, que é algo recompensador. Da mesma forma que há lágrimas, há alegria. Da mesma forma que há renúncia, há recompensas. Da mesma forma que você vai chorar em algum momento, você vai rir, vai se alegrar. Porque grande coisa é a gente estar vivendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Você pode ficar de pé. Graças a Deus. Diga, eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Diga, eu vou viver a totalidade do meu chamado. Aleluia. Aleluia. Se você tem um chamado ministerial nos 5 dons, existem pessoas que têm, todos nós temos chamado. Diga, eu tenho um chamado. Diga, eu tenho um chamado. Mas se você tem chamado ministerial nos 5 dons, eu quero que você levante suas mãos aí, onde você está. Nos 5 dons, você tem convicção disso? Isso mesmo. Seja corajoso. Isso. Olha quanta gente. Aleluia. Aleluia. Talvez seja um evangelista, talvez um profeta, um apóstolo, um mestre, um pastor. Aleluia. Eu não vou precisar tocar em você, irmão, mas algo está sendo liberado sobre você. Essa série de mensagens não é à toa. Deus está querendo fazer algo nesses dias. Deus está reavivando dons. Eu me lembro daquilo que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, reaviva o dom. Timóteo tinha deixado o dom morrer, irmão. Timóteo tinha apagado o dom. E Paulo fala, olha, reaviva o dom. Reaviva. Talvez você tenha vivido uma estação onde você colocou foco em outras coisas. Mas Deus está te lembrando nesses dias. Ei, você tem um chamado. Ei, você tem um chamado. Não desfoca do chamado. Não desfoca do chamado. Os dons de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus é irrevogável, irmão. Ninguém pode tirar esse chamado de você. Deus te deu esse chamado, você nasceu com Ele, e Ele é irrevogável. Você pode fazer o que quiser na vida, mas o dom vai continuar aí com você. Chegou o tempo de você mergulhar nesse chamado. Ei, a gente precisa aceitar. Não olha para os seus defeitos, para as suas limitações, irmão. Olha para o que Jesus fez, concedendo o dom a você. Você nasceu com esse dom. Deus estabeleceu você. Aleluia. E esse dom vai permitir que você alcance pessoas. Que pessoas sejam afetadas pela unção que você tem. Eu declaro sendo liberada agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sendo liberada, Senhor. Libera algo novo. Eu declaro refrigério, eu declaro a visão sendo aumentada, eu declaro despertar, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, em nome de Jesus. Libera, Senhor, algo novo sobre a vida deles, algo novo, uma vontade intensa, um desejo intenso, em nome de Jesus, Ei, recebe onde você está. Você que tem chamado ministerial, um refrigério novo sobre a sua vida. Algo novo sendo acrescentado sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito
tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Para todos nós que temos um chamado, um dia recebemos todos o mesmo chamado. E eu não posso deixar de fazer para você hoje esse convite e esse chamado de servir e seguir ao Senhor Jesus com toda a sua vida, com todo o seu ser, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Todos nós que temos um chamado, um dia fomos chamados para conhecer Jesus. Fomos chamados a entregar a nossa vida a Ele, a recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nessa noite, se você está aqui nesse culto, eu não posso deixar você sair sem que você tenha a oportunidade de dizer sim ao primeiro de todos os chamados que alguém pode receber. De receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Entregar a sua vida a Ele, dizer: Senhor, eu decido hoje te seguir de perto. Não mais de ouvir falar, não mais como a multidão que contempla o que Jesus faz, mas como um discípulo que de perto decide fazer segundo aquilo que o Mestre ensina e conduz. Se você está aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador, você precisa confessar com a sua boca, crer com o seu coração, e assim você vai ser salvo. Assim você vai dizer sim para o primeiro chamado da sua vida, que é importante para todos os demais que possam vir depois. Se existe alguém aqui nessa noite assim, nessa condição, eu quero só que você faça um sinal com a sua mão aí mesmo no seu lugar. E nós vamos orar por você nessa noite. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus hoje e atender a esse chamado dele? Tem alguém? Faz assim bem alto com a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Se você quer se reconciliar e você está aqui nessa noite também, talvez esse seja o seu momento
Se você já caminhava no caminho do Senhor, mas por alguma razão você se afastou disso, se afastou da igreja do Senhor, essa é a oportunidade para você voltar. Você ouviu sobre o chamado hoje, você entende e compreende a importância de estar perto, bem perto do Senhor, seguindo aquilo que Ele tem para a sua vida, dentro do caminho que Ele tem para você. Se tem alguém aqui que deseja se reconciliar, vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida também. Temos alguém? Todos salvos, todos firmes? Há alguém que está aqui nessa noite e deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica